Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 10 de abril de 2025, quinta-feira, cada unidade do Bitcoin tem se recuperado e está custando nesse instante cerca de 81.100 dólares americanos, com uma valorização de quase 5% nas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma valorização ainda mais expressiva, uma valorização de 6% ao longo desse último dia, com cada unidade nesse momento em aproximadamente 1.560 dólares americanos. É bem verdade que essas valorizações estão sendo vistas pelo mercado cripto quase que como um todo. XRP está valorizando quase 10%, Solana está valorizando mais de 6%, Dogecoin está valorizando mais de 6%, Cardano está quase 10%, Chainlink quase 10%, Avalanche mais de 10%. E isso por quê? Por causa das condições macroeconômicas que a gente tanto está batendo na tecla aqui no Giro Bitcoin ao longo dessas últimas semanas. O dia de ontem, dia 9 de abril, representou uma verdadeira montanha-russa para os investidores de uma forma geral. Não só do mercado cripto, mas para os investidores do mercado financeiro. O que aconteceu ao longo do dia de ontem? Primeiro, que no dia 9 de abril pela manhã, 9h37, no horário dos Estados Unidos, no horário de Washington, o presidente Donald Trump publicou na rede social dele que esse é um bom momento para comprar. This is a great time to buy. E muita gente começou a falar que ele estava falando porque estava tudo em, entre aspas, liquidação, porque o mercado financeiro estava tendo perdas homéricas, perdas gigantescas. E na sequência, mais na parte do final do dia, ele voltou a publicar na sua rede social, na Truth Social, que ele iria fazer uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas e que durante esse período as tarifas seriam colocadas no nível de 10%, na ordem de 10%, com exceção dos países que retalharam a tarifação americana. Ou seja, os países que retalharam os Estados Unidos não irão ter essa pausa concedida, mas os países que não retalharam, que buscaram conversar, que buscaram negociar, irão ter essa pausa. A China, inclusive, teve as tarifas aumentadas para 125%. E ele até falou que isso foi porque mais de 75 países foram conversar com os Estados Unidos, buscando uma espécie de deal, uma espécie de acordo com essas tarifas. Então, ele fez essa pausa de 90 dias para poder negociar com esses países um acordo melhor para eles. China tomou uma tarifação, uma taxa extremamente pesada de 125%, porque eles retalharam os Estados Unidos com uma taxa de 84%. Com isso, o que aconteceu? A gente teve um verdadeiro movimento de pump, de subida no mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia, no dia de ontem, a Nasdaq fechou com a maior alta intradiária, ou seja, a alta do mesmo dia, desde 2008. Um longo período que a Bolsa de Valores não viu uma valorização tão forte assim. A gente viu empresas fechando com altas superiores a 9%. 10%. E eu particularmente não me lembro de ter visto um outro período, desde que eu estou produzindo conteúdo de mercado financeiro, que é desde 2016 para cá, eu não me lembro de ver tantas ações com quase 2 dígitos de alta em um único dia. Isso em cripto pode ser relativamente comum, a gente vê alta de 2 dígitos, mas no mercado financeiro tradicional não é. E foi isso que a gente viu ao longo do dia de ontem. É claro que sempre que a gente tem uma subida muito forte, é natural que a gente veja os investidores realizando lucro depois. E é isso que a gente já está vendo também ao longo do dia de hoje. O dia 10 de abril pela manhã, o mercado dos Estados Unidos está aberto há cerca de 45 minutos no momento de gravação desse vídeo. E a gente está vendo a Meta caindo 4%, a Apple caindo 3%, a Nvidia caindo 6%, a Amazon caindo 3%. Então a gente está vendo algumas empresas já de fato devolvendo parte da alta de ontem. Mas de qualquer forma, as expectativas do mercado nesse instante estão muito positivas, especialmente se a gente comparar ao que a gente estava ao longo do dia de ontem. E ainda mais porque tiveram mais alguns fatores. O presidente Trump falou que ele gosta do presidente Xi Jinping, do presidente da China, e que ele vai buscar conversar com o presidente chinês para chegar em algum acordo. Então, nesse instante, o mundo está acreditando que a trade war pode estar se encaminhando para a sua reta final. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Mas, de qualquer maneira, isso já está ajudando os prognósticos de futuro. E, além disso, no dia de hoje, pela manhã, foi divulgado o CPI, que é o índice do preço do consumidor. É a inflação americana. E foi menor do que o imaginado. O CPI veio
0,1% negativo, ou seja, ele caiu 0,1% em março, sendo que a expectativa era de uma alta de 0,1%. E além disso, o Core CPI, que é o núcleo da inflação, registrou uma alta de 0,1%, enquanto era esperado 0,3%. Então ele veio 0,2% abaixo das expectativas, né, abaixo do estimado, o que é uma excelente notícia, porque afinal de contas, o preço da inflação caindo nos Estados Unidos pode começar a dar mais fatores para uma queda da taxa de juros, o que naturalmente é um ótimo indício de uma futura alta, tanto do mercado acionário quanto do mercado cripto. Afinal de contas, quanto menor a taxa de juros, menos vantajoso é a renda fixa. Dinheiro saindo da renda fixa, ela vai para a renda variável, ela tende a ir para a renda variável. Então, é claro que a gente não consegue cravar o que vai acontecer, mas essa aqui é mais uma informação, é mais uma métrica extremamente benéfica para a gente do mercado financeiro de uma forma geral. E no dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot naturalmente registraram um outflow, uma saída de 1.520 BTC, esperado, porque afinal de contas o mercado estava muito volátil, está muito volátil ainda, mas ele estava volátil negativo, né, digamos assim, ele estava com uma forte movimentação de saída até ali a parte da tarde, então essa maior parte do outflow já aconteceu no período da manhã, então a gente já esperava que o ETF de Bitcoin Spot tivesse saída, e da mesma forma a gente teve também no ETF de Ether Spot uma saída somada de 7.605 ETH, o que em dólar americano dá 11,2 milhões, e a gente vai acompanhar ao longo do dia de hoje para ver o que vai acontecer com o mercado. Afinal de contas, as criptomoedas em específico, nesse instante, continuam performando bem, mesmo com o mercado acionário já tendo começado essa correção. O S&P 500 está com uma queda de 2,83%, a Nasdaq está caindo 3,43%, Dow Jones também está caindo mais de 2%, que de novo é super normal depois da alta esticada que a gente teve ao longo do final do dia de ontem. Então, como o mercado cripto está reagindo muito melhor do que o mercado acionário nesse instante, o Bitcoin continua ali acima dos 81 mil, eu particularmente não espero outflow no ETF de Bitcoin Spot e no ETF de Ether Spot. Eu espero que pelo menos um dos dois tenha um inflow, tenha uma entrada ao longo do mercado aberto no dia de hoje, mas naturalmente a gente vai acompanhar e vai trazer para vocês aqui no Giro Bitcoin de amanhã. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, no dia de ontem a gente teve a votação no Senado da indicação do presidente Trump para a presidência da SEC. Uma das promessas de campanha do Trump durante ainda a eleição para presidente dos Estados Unidos seria que ele iria demitir o Gary Gensler, antigo presidente da SEC, um crítico da indústria cripto, no primeiro dia. E isso de fato aconteceu. O Gary Gensler renunciou ao cargo no dia 20 de janeiro, que foi quando o Trump assumiu. O Trump indicou o Paul Atkins para a presidência da SEC, mas ele precisava ainda passar por todos os trâmites para ser oficializado no cargo. Enquanto isso, teve um presidente interino na SEC, que é a CVM americana, que já era favorável à criptomoeda, já era favorável ao Bitcoin, à indústria cripto de uma forma geral, e a gente já viu a SEC tendo uma mudança de mentalidade, desistindo de vários processos contra alguns players da indústria cripto, entrando em acordos, desistindo de recursos, mas a aprovação final do Paul Atkins era muito esperada, porque ele sim é uma pessoa muito conhecida por ser favorável à indústria cripto. Muito Bitcoin friendly. Vamos ver se de fato se ele vai continuar essa mudança da mentalidade da SEC, que a gente está vendo que está indo para uma direção mais pró-cripto, pró-Bitcoin, que é esperado que de fato aconteça. O nome dele sofreu alguma resistência inicialmente por parte dos políticos americanos, demorou a ser aprovado nos comitês, mas foi aprovado no comitê e no dia de ontem foi aprovado também no plenário, foi aprovado no Senado por 52 a 44. Então, com isso, agora a indústria cripto tem mais um defensor do mercado nas autarquias federais americanas. Inclusive ontem a senadora Cynthia Lummis, que é uma das pessoas mais pró-Bitcoin dos Estados Unidos, dentro dos políticos dos Estados Unidos, ela inclusive é autora do projeto de lei do Bitcoin Act para comprar Bitcoin para reserva estratégica, postou foto comemorando a aprovação do Paul como presidente da SEC. Abre aspas, Atkins também fornecerá clareza regulatória para os ativos digitais, permitindo que a inovação americana prospere e garantindo nossa competitividade no cenário global. Fecha aspas. Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas é uma notícia muito importante, muito relevante para o mercado cripto de uma forma geral. E para fechar, o Giro Bitcoin de hoje é uma notícia rápida. A Bybit, que é a segunda maior exchange do mundo em volume negociado, foi hackeada lá em 21 de fevereiro desse ano
em 1,4 bilhão de dólares pelo Lazarus Group, que é um grupo hacker da Coreia do Norte, ligado à Coreia do Norte, é o maior grupo hacker do mundo. E naquele momento, o market share, a participação de mercado da Bybit caiu para menos de 4%. Mas eles conseguiram recuperar a participação de mercado deles, o market share deles, e atualmente eles voltaram ali para cerca de 7% de todo o volume do mercado negociado na Bybit. Notícia importante, porque foi um hack grande, eles de fato perderam essa quantidade toda de dinheiro, o valor que eles conseguiram recuperar até agora é ínfimo perto do total, mas de qualquer forma eles de fato não deram prejuízo para os usuários, todo mundo que está querendo sacar está conseguindo até hoje, estão dando muita transparência, então é uma notícia legal para o mercado, porque um rombo gigantesco desse, o maior ataque hacker da história, e mesmo assim a Bybit não quebrou, e mais do que não quebrou, continua avançando, inclusive já recuperando o seu market share, sua participação de mercado anterior. Eu particularmente achei bem interessante para o mercado, porque demonstra a robustez dessas grandes corretoras atualmente. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia, você já sabe, chegou até agora aqui no episódio, dá o seu like, não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, porque a gente precisa muito da sua colaboração para a continuidade do nosso projeto. Então, contamos com a sua ajuda, beleza? Muito obrigado de novo pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!